Boas, né? Boas, boas, Nelson. Edivaldo, boa noite. Boa noite, então, tudo bem? Eu estou fixe, e tu como é que estás? Pá, eu estou na correria. Senhora. A me sempre aqui. Vejo que tu já estás preparado há um bom tempo. Diz das 20 mesmo. Eu sou. Pronto. Sei. Eu sei. Yeah. Eu falhei por 2 vezes, mas muito obrigado pela espera, né? Ainda não estou totalmente preparado, mas entretanto, compromisso é compromisso e não temos como deixá-lo passar. Tínhamos ontem pessoas à nossa espera, infelizmente não conseguimos honrar, né? Não conseguimos honrar ontem o compromisso, mas entretanto agradecer já a todo mundo que estava à espera ontem e a quem nos tem presente, a quem está presente aqui hoje, que é para fazer parte dessa grande aula com Nelson Lopes sobre inteligência emocional. Exatamente. Vamos falar aqui de coisas muito interessantes sobre essa temática. É incrível. Podemos associar isso também realmente com a área em que eu pertenço e não só trazer um outro contexto para o pessoal e para o pessoal que te segue, para o pessoal que me segue, né? Isso é muito bom levar os nossos temas, a nossa área a nossa área profissional para os nossos seguidores e conseguir elucidar, melhorar mais o seu mindset. Exatamente. Esse, na verdade, é o grande objetivo. Vamos estar aqui a falar de coisas que provavelmente algumas pessoas já ouviram, né? Ou também não. Isso depende muito. Porque, na verdade, apesar de ser um assunto muito falado hoje no mundo, para dizer no mundo, a inteligência emocional hoje é uma ferramenta essencial para alta performance, para vencer os desafios da vida e muito mais. Então, estamos a falar de algo que deve fazer parte da vida das pessoas, porque nós somos seres emotivos, né? É Certo? a partir desse princípio que nós, através de vários estudiosos, várias pessoas que foram desenvolvendo a ciência, foram descobrindo então que não tem como nós conseguirmos ter sucesso profissional ou em qualquer outra área sem que nós tenhamos inteligência emocional, porque a inteligência emocional é uma competência comportamental, né? Então, é aquilo que se diz: você pode ser contratado pelo currículo, mas é despedido pelo comportamento. Né? Uau. Então, Já começamos com as frases de efeito aqui. yeah, Uma frase interessante. Você pode ser contratado pelo currículo e ser despedido pelo comportamento. exatamente. Felizmente, eu senti isso na pele. Tu tens que me dizer isso antes. Eu senti isso na pele e tive que mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, principalmente no local de trabalho, que é para conseguir me manter, né? É incrível como é que eu ouço isso depois de um tempo já. Yeah. Não, é essa questão que nós precisamos discutir no nosso dia a dia, Gerivaldo. Por quê? Porque o cérebro não processa aquilo que não conhece, né? O cérebro precisa conhecer para processar determinadas informações. Então, nós temos que estar exposto ao conhecimento para que, efetivamente, quando estivermos diante de situações que nos obrigam a evidenciar esse conhecimento, o cérebro consiga processar essa informação e nos dar estímulos para nós transformarmos aquele conhecimento em ação. Porque, repare, se tu fores para o Google vai te dar, quando tu fazes uma pesquisa no Google, ele te dá três resultados possíveis. Ele vai dizer que encontrou aquilo que ele pode dizer que encontrou a informação. Quando ele não encontra, ele te dá conteúdos semelhantes. Quando não consegue nem conteúdos semelhantes, ele diz que não encontra resultado para essa pesquisa. Ou seja, Certo. são três resultados possíveis quando você vai para o Google. Então, a plataforma Google é uma configuração, foi feita pensando no cérebro, né? É uma base de dados onde tem várias informações, onde várias pessoas colocam informações e nós vamos lá pesquisar. Mas existem palavras que você não encontra no Google, infelizmente. Ainda não foram pesquisadas ou Ainda ainda não foram pesquisadas ou desenvolvidas. Ou é uma palavra específica de um grupo, né? de um grupo restrito de pessoas, né? Ou uma comunidade, e essa palavra ainda não é conhecida. E se tu colocares lá no Google, uma vez que não tem informação sobre aquela palavra, o que é que o Google vai dizer? Vai dizer que não encontra, ele vai dizer assim: desculpa, mas não há resultado para essa pesquisa. Com o cérebro funciona da mesma forma. Se tu não tens conhecimento, não tem como, diante das dificuldades, porque uma dificuldade, um desafio, é como uma pesquisa que tu fazes ao cérebro, ok? Quando tu estás diante de um desafio, o teu cérebro tem que fazer o processamento dessa informação. Então,
Então, das formas que eu conheço para adquirir conhecimento ou informação, porque conhecimento nós adquirimos em todo lugar. Informação é a ciência da ação. Nós temos que aplicar a informação que é para. Temos que aplicar a ação que é para ter melhor informação. Que é o que eu quero chegar com isso? Tem várias formas de conseguirmos conhecimento, através de livros, através de experiências vividas. Então, me conta quais são as formas de obter conhecimento para aplicá-la e levar o nosso cérebro ao próximo nível de pesquisa. É assim, existem várias formas. Na verdade, não existe uma forma que seja mais adequada, né? Ou que seja melhor. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Ok, que nós fomos programados a ir buscar conhecimento muito na internet e livros, né? Essa é uma forma. Mas existem pessoas que hoje conseguem reter muito mais informação ouvindo ou vendo. Então, áudios, livros, eh, eh, aulas na internet. E na verdade, não existe limitação para isso. O que existe é você tentar identificar nos vários recursos existentes, tentar identificar qual vai de encontro ao teu Adaptar-se. querer. Exatamente. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Hoje, por exemplo, eu não era muito auditivo. Mas Ok. eu, por exemplo, eu fazia uma jornada muito complicada e sempre que chegasse a casa, pegasse um livro para ler, eu adormecia, porque era um trajeto cansativo e tudo mais. Eu tive que me adaptar. O que é que eu não posso ficar? Eu disse assim: eu não posso ficar sem ler. Então o que é que eu vou fazer? Áudio, audiolivros. Fui, Audiolivros. fui para os audiolivros. Por que que tu disseste agora, eu não posso ficar sem ler? Tem uma particularidade que pessoas de alta performance ou pessoas que querem crescer nas suas áreas profissionais estão interligadas. Vou dizer, para áreas de desenvolvimento ou áreas relacionadas à minha, os livros acabam por ser uma fonte de inspiração ou de conhecimento infinito que é para a nossa aplicação nas nossas vidas. E eu fico Exato. meio que incrédulo quando muitos dos convidados, muitas das pessoas que têm contato comigo, citam sempre livros como uma fonte de conhecimento. Exatamente. Tu achas isso normal ou tu achas isso normal e achas algo, é uma semelhança entre as pessoas que estão sempre à busca de conhecimento, terem os livros como referência ou apenas é simplesmente algo que alguém trouxe e disse, vai ser um padrão. Como é que tu caracterizas essa situação sobre os livros, É assim, eu disse inicialmente na nossa conversa, Jorge, que, na verdade, o cérebro não processa o que não conhece. certo? E não tem como você ter alta performance em qualquer área da vida sem conhecimento. Então, livros acabam por ser uma boa fonte de informação, né? Uma Certo. boa fonte de informação para que você então consiga transformar essa informação em conhecimento e pôr em ação, né? Certo. Porque não é uma coisa de ser algo que todo mundo faz. É que, na verdade, o crescimento pessoal, ele não tem segredo. Não existe segredo para você crescer. Está tudo Está exposto, tudo qualquer pessoa exposto. consegue. Exatamente. Mas existem pessoas que não conseguem efetivamente usar esses recursos disponíveis, usar aquilo que, ou modelar, como se fala em programação neurolinguística, usar modelagem para ver como é que os outros chegaram, alcançaram o sucesso em alguma área da vida, por exemplo, e usarem aquela estratégia para as suas próprias vidas, por exemplo, né? Olha, Então, vou só acrescentar aqui. Tem algo que eu gostaria que tu trouxesse à tona. Tu, antes mesmo de ser um profissional desta determinada área, tu tiveste que aprender, tu tiveste que estar diante do conhecimento que é para tornar quem exatamente. tu és hoje. Depois de terminares aqui a tua explanação, eu gostaria que tu me trouxesse uma retrospectiva do teu início de carreira até onde tu Uhum. estás. Tu disseste que não há segredo realmente. Tu tens sempre pessoas que é para modelar. Eu gostaria de que tu me trouxesse a modelagem que tu utilizaste para atingir o nível em que tu estás agora. Olha, na verdade, eu cresci muito limitado. Eu não sabia que hoje podia estar a falar para pessoas, podia palestrar, podia transformar vidas. Não sabia. Eu quando saí da universidade, né, na altura, eu saí como um dos melhores estudantes, apesar das limitações pessoais, consegui bons resultados e fui então, tive a oportunidade de, como saí na lista dos melhores estudantes do curso, eu tive a Certo? oportunidade de poder fazer um teste numa das Big Four da auditoria. Na altura foi a PwC. E foi lá então que eu comecei, eu fiz os testes e entrei para a PwC. E depois o que é que aconteceu? Eu sentia
em função do clima organizacional e a forma como aquele pessoal trabalhava, eu sentia que se eu não me desenvolvesse como pessoa, eu não conseguiria alcançar mais coisas, por exemplo. E foi ali que eu comecei a abraçar o desenvolvimento pessoal. Ouvia mensagens motivacionais todas as manhãs, lia, ia buscar conceitos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Então eu comecei a me desenvolver como pessoa e alcançava bons resultados como profissional. Só que, à medida que eu ia crescendo, buscando mais, aquilo começou a fazer confusão. Eu começou a acender um fogo dentro de mim de partilhar esse conhecimento, porque para mim já não estava a chegar. Eu disse, então é hora de começar a partilhar esse conhecimento. Então, eu fui partilhar esse conhecimento, mas antes, falando ainda das referências, das pessoas que eu usei, eu olhei para as pessoas que, por exemplo, eu consumia muito, até agora, consumo muito conteúdo americano, né? Eu gosto da fonte, as pessoas estão muito mais avançadas. Certo. Eu não pego muitos brasileiros, por exemplo, eu pego muito mais pessoas que estão mais lá à frente, Tony Robbins, por exemplo, alguém que foi um mentor nesse processo de transformação, já não está em vida, é o Dr. Miles Monroe, né? Que é um Right. pastor. Certo. Exatamente. Então, são essas pessoas que eu me apaguei e comecei a dar passos, né? Então senti, como dizia, senti essa necessidade de poder partilhar o conhecimento com as pessoas. Comecei até hoje, não parei. Porque Né? eu acho que o próximo nível da inteligência é quando você decide partilhar aquilo que tu sabes e notas que só partilhando, só ensinando, tu evolues mais e aprendes mais com o processo dos outros, trazendo o que tu aprendeste. Este mesmo princípio eu decidi aplicar na minha vida este ano, porque imagina, eu tenho conhecimento de determinadas áreas, só que é conhecimento diversificado. E acabo por ficar confuso com tanta coisa que passa-se na minha cabeça, que chegou uma fase que eu disse, não, está na hora de começar a tirar para fora, trazer esse conhecimento para novas pessoas e ver se consigo aprender mais. Esse é um outro nível. Falaste aí do Tony Robbins, é uma das minhas figuras quando falo de desenvolvimento pessoal. Eu, por acaso, já acompanhei alguns dos conteúdos dele, só que para o meu nicho não é a modelagem mais assertiva, mas é alguém interessante e alguém incrível. Agora, entramos aqui em assuntos paralelos. Yeah. Eu acabei por não perguntar-te efetivamente o que é a inteligência emocional. Eu não quero uma definição, vamos lá ver, não quero uma definição Dos escolar, eu quero uma livros. definição Dos certa, eu quero uma livros. definição prática e que seja aplicada para o dia a dia. Qualquer pessoa possa entender isso. Diga-me agora, o que é inteligência emocional? É assim, eu particularmente também não tenho dado muito essas definições dos livros, porque isso depois fica muito mais complicado para as pessoas perceberem. Certo. Nós, para dizer o que é inteligência emocional, nós precisamos de entender primeiro quem nós somos. Nós somos seres emotivos. Há uma frase, eu partilho várias vezes que falo sobre o tema, partilho essa frase do Dale Carnegie, o homem que escreveu Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Olha que eu Ele tenho um diz livro assim, aqui próximo já. ele diz assim, ao lidar com pessoas, você tem que perceber que você não está a lidar com seres de lógica, mas com seres emocionais. Certo. Se você olhar para tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, a nossa